O livro de Esdras é uma continuação do livro de 1ª e 2ª Crônicas, continua a história. 2ª Crônicas fala no capítulo 36 a respeito da deportação de Judá para o exílio babilônico, quando a tribo de Judá, o reino do sul, é levado cativo. O último versículo fala do retorno deles já 70 anos depois, através do rei Ciro. O livro de Esdras vai contar para a gente como que foi feito esse retorno, como se deu esse retorno. Ele começa contando um pouco da história no capítulo 1, onde Esdras fala exatamente do decreto do rei Ciro para que o povo retornasse para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor e para voltar ao seu local de origem. Digamos assim, 70 anos depois, quando o povo é liberto do cativeiro babilônico. Lembrando que o cativeiro babilônico, quem levou a tribo de Judá, aliás, o cativeiro aconteceu da seguinte forma: primeiro, as 10 tribos do norte, governado pelos reis que sucederam o rei Jeroboão, esse reino foi levado cativo pelos assírios. E no lugar deles, o rei assírio enviou do seu povo pessoas, e talvez de outras nações também, que vieram habitar no reino do norte. Essas pessoas que habitaram ali adoravam aos deuses das suas nações e houve muita mortandade no meio deles, então eles pediram ao rei assírio que enviasse alguém para ensinar eles como adorar o Deus da terra, porque eles achavam que naquela época era costume do povo pensar que cada terra tinha um Deus, né? E estavam morrendo por maldição porque não sabiam servir o Deus da terra. Então o rei assírio enviou para lá um sacerdote que ensinou aquele povo a adorar ao Senhor. E eles adoravam ao Senhor, mas adoravam aos seus deuses. Eles não eram judeus, eram povos de outras nações que estavam habitando ali, né? Então eles adoravam aos seus deuses, mas também adoravam ao Senhor. Ficou ali uma mistura de adoração. E esse povo habitou o reino do norte, que foi levado, de onde os judeus foram levados para a Síria. Formou-se ali, né, os samaritanos, né, o povo samaritano. E os judeus do reino do norte que foram levados pelos assírios, não se tem mais notícia dele. A Bíblia não fala mais, não menciona mais a respeito desses judeus. A história não fala mais deles. Existem algumas pessoas que falam algumas coisas a respeito, mas a gente não tem nada de concreto. O reino do sul, que era composto pelas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Manassés, aquelas tribos que ficaram ali, 2 tribos e meia. Alguns dizem que eram 2 tribos e meia, alguns dizem que eram 2 tribos. Compunha o reino do sul, que tinha sua capital em Jerusalém e que era governado pelos reis que sucederam a Davi, né? Davi, Salomão, Roboão. A partir de Salomão dividiu o reino. Reino do norte, Jeroboão assumiu. Reino do sul, Roboão assumiu. Roboão era filho de Salomão. Então a linhagem de Davi continuou governando o reino do sul. O reino do sul, quando o reino do norte foi levado cativo, o reino do sul permaneceu, porque era governado por reis que tinham um pouco mais de compromisso com Deus e tudo mais. Mas alguns anos depois, o pecado deles também foi tanto que eles foram deportados, foram levados escravos, exilados para a Babilônia. Nabucodonosor vem, pega aquele povo e leva aquele povo para a Babilônia, né? 70 anos depois, Nabucodonosor já não governava mais, era o rei Ciro, o rei persa. O Império Persa dominou o Império Babilônico. E aí quem governava agora era o rei Ciro. E o rei Ciro foi inspirado por Deus para reconstruir o templo, então ele libera o retorno dos judeus para Jerusalém. Então retornam agora para as terras de Israel não todos os judeus das 12 tribos, mas aqueles do reino do sul que haviam sido levados por Nabucodonosor. São esses que retornam. Então a história ela continua sendo contada, né, através desse reino do sul. As outras tribos se perderam. Essas tribos do reino do sul ali,
a tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Manassés, essas tribos, né, a história delas permanecem, dizem que é possível identificar quem é da tribo de Levi ainda hoje, é possível identificar quem é especialmente da tribo de Levi, é muito fácil de identificar, dizem, né? Então o que acontece? O Reino do Sul, né, os judeus retornam agora para reconstruir a sua história novamente, para recomeçar a sua história 70 anos depois que eles foram levados cativos, né? Por que do exílio? Por que o povo de Israel, do Reino do Norte, foi levado cativo? Por que o Reino do Sul foi levado cativo? Eu já falei sobre isso, mas vou mencionar rapidinho aqui. Eles foram levados cativos porque eles estavam habitando na terra que Deus tinha dado para eles. Deus tinha expulsado da terra os moradores da terra, usou eles mesmos para expulsar os moradores da terra, para eles tomarem posse, porque os moradores da terra não serviam ao Senhor. A terra era de Deus, era uma terra próspera, e Deus tirou os moradores dali, expulsou os moradores dali como juízo, e trouxe o povo de Israel para habitar ali, deu aquela terra para eles, tirou eles do Egito, deu aquela terra para eles. Só que eles, habitando na terra, estavam vivendo como o povo da terra, no pecado, mantendo as idolatrias daquele povo. Então eles desagradaram o coração de Deus. Quando o reino de Israel dividiu, reino do norte e reino do sul, os reis que governaram o reino do norte, que sucederam Jeroboão, a maioria deles, absoluta, foram reis ímpios, sem compromisso com Deus, levaram o povo para todo tipo de pecado, de idolatria, né, e tudo mais. E Deus mandou profetas. Observa a história que a maioria dos profetas que Deus enviou, como Elias, Eliseu, atuaram mais no reino do norte, falando com aquele povo, porque eles eram mais rebeldes, né? Mas eles não deram ouvidos à voz de Deus. Então o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, sumiu, não tem mais notícia dele. O reino do sul, os reis que governaram o reino do sul, alguns eram fiéis, outros não eram. Então, por causa daqueles que foram fiéis, a aliança com Deus foi mantida no reino de Judá, no reino do sul, ali em Jerusalém, né? E por causa disso, aquele reino ainda preservou um tempo mais. Mas mesmo assim, houveram reis muito infiéis no reino do sul, né? Descendentes de Davi, muito infiéis, e por causa da infidelidade deles, por fim, Deus também mandou o povo para o exílio, e aí todo o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ou o reino do norte para a Síria, e só voltaram o reino do sul 70 anos depois. Essa é a história que nós vamos acompanhar agora no livro de Esdras, o retorno do povo para o reino do sul. É importante a gente ter em mente que o livro de 1ª e 2ª Crônicas e agora o livro de Esdras, ele foi escrito pelo sacerdote Esdras, provavelmente, com o intuito de lembrar o povo, de ensinar o povo que estava voltando do cativeiro, para que eles entendessem o porquê que eles foram levados cativos. Lembra que ficaram 70 anos lá, muita gente não sabia de nada, por que estava preso lá, por que estava cativo, estava voltando para a terra, como que era isso. Muitos nasceram no cativeiro, não sabiam de nada, muitos morreram lá, muitos não conheciam a história, e ele estava trazendo essa história à memória do povo, para que o povo entendesse por que eles estavam no cativeiro e a misericórdia de Deus ao trazê-los de volta para a terra agora, né? Então esse foi o intuito da escrita do livro, para que o povo fosse fiel ao Senhor e não caísse nos mesmos pecados mais. Só Deus nos abençoe na leitura dessa palavra, Pai querido, que possamos crescer no conhecimento do Senhor e da Tua palavra e aprender mais e mais do Senhor, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém. Deus abençoe.